Que segredos incalculáveis se escondem no coração de uma língua que ecoa através de milênios, sussurrando histórias de impérios perdidos e revelações divinas. Ela é a antiga língua hebraica, um enigma que persiste, desafiando o tempo e a lógica, e que continua a cativar mentes curiosas. Não é apenas um conjunto de sons e símbolos, é um portal para a alma de civilizações ancestrais, um testamento vivo da resiliência humana e da busca incessante por significado. Desde os pergaminhos empoeirados das sinagogas até os laboratórios de linguística de ponta, a fascinação pelo hebraico antigo é palpável. Porque uma língua tão antiga, que por séculos foi quase exclusivamente litúrgica, resistiu ao esquecimento e, incrivelmente, renasceu para se tornar a língua vibrante de uma nação moderna. Esse é o cerne do mistério. Ela não é como o latim, que se fragmentou em diversas línguas românicas, ou o egípcio antigo, que se tornou hieróglifos silenciosos nas paredes de tumbas. O hebraico, de alguma forma, manteve sua essência, sua estrutura fundamental. Uma ponte direta para um passado que muitos acreditavam perdido para sempre. Sua singularidade linguística é parte integrante desse fascínio. Pense em um alfabeto onde cada letra não é apenas um som, mas carrega em si um significado, uma história. Um sistema de escrita que se lê da direita para a esquerda, desafiando a convenção ocidental. E uma gramática construída sobre raízes triliteral, que dão uma profundidade e flexibilidade sem igual às palavras. Há uma elegância quase matemática em sua construção, uma precisão poética que permite nuances de sentido que são difíceis de replicar em outras línguas. Essas características não são meros detalhes técnicos, elas são o coração de sua identidade, o motor de sua resiliência histórica. Imagine os escribas, séculos a fio, copiando meticulosamente textos sagrados, preservando cada vírgula, cada palavra, cada letra, com uma devoção quase obsessiva. Essa dedicação não foi em vão. Ela garantiu que a voz dos profetas, a sabedoria dos reis e as leis divinas chegassem até nós, praticamente inalteradas. A capacidade do hebraico de resistir a invasões, diásporas e perseguições é um fenômeno sem paralelo na história das línguas. Ela se tornou um farol, um símbolo de identidade e esperança para um povo disperso, mantendo-o unido através de uma herança linguística e cultural compartilhada. E é essa promessa de desvendar segredos ocultos que nos impulsiona nesta jornada. Ao mergulharmos nas profundezas do hebraico antigo, não estamos apenas estudando uma língua, estamos explorando a mente de pensadores milenares, decifrando códigos que moldaram civilizações e desenterrando as raízes de conceitos que ainda hoje fundamentam nossa moral, nossa ética e nossa visão de mundo. Quais conexões ancestrais essa língua pode revelar com outras culturas, outros idiomas, outras tradições? Que verdades universais ou particulares ela esconde em suas raízes e em suas metáforas? Prepare-se para transcender a barreira do tempo. Vamos desvendar a estrutura que a tornou uma fortaleza inexpugnável contra o esquecimento. Vamos compreender como ela se tornou a chave para os textos mais influentes da história da humanidade. E, finalmente, vamos testemunhar seu milagroso renascimento, de uma língua de oração a uma língua de conversação, de ciência e de arte. Esta é uma odisseia, não apenas sobre uma língua, mas sobre a própria capacidade humana de preservar, inovar e se reconectar com seu passado mais profundo. O enigma do hebraico antigo aguarda, pronto para revelar seus mistérios. Onde e como uma das línguas mais misteriosas da história começou a sussurrar suas primeiras palavras. Para desvendar o enigma do hebraico antigo, precisamos recuar milênios muito antes dos textos sagrados que conhecemos até as areias e vales do crescente fértil, onde o tempo parecia mover-se em um ritmo diferente e as civilizações nasciam e morriam sob o sol implacável. O hebraico não surgiu do nada. Ele é um eco profundo de uma família linguística vasta e ancestral, a família semítica. Imagine a Idade do Bronze, por volta de 3000 a.C., a 1200 a.C. Era um período de grandes migrações, comércio florescente e o surgimento de impérios.
Nesses movimentos, dialetos e línguas se misturavam e se transformavam. O hebraico, em suas formas mais rudimentares, emerge como um ramo do noroeste semítico, compartilhando raízes com línguas como o ugarítico, o fenício e o aramaico. Não era uma língua monolítica desde o início, mas sim um mosaico de dialetos falados por povos nômades e assentados na região de Canaã. Os primeiros vestígios do que podemos chamar de proto-hebraico são fragmentos em cerâmicas e inscrições, como o calendário de Gézer, que datam de mais de 3 milênios atrás, revelando um sistema de escrita e um vocabulário ainda incipientes, mas inconfundivelmente ancestrais. A verdadeira metamorfose do hebraico, que o solidificaria como uma língua de poder e permanência, ocorreu com a formação da identidade de um povo e a consolidação de suas tradições. O hebraico bíblico, a forma mais estudada e reverenciada da língua, é o testemunho vivo dessa era. Ele se manifesta predominantemente nos livros da Torá, dos profetas e dos escritos, que compõem o Tanakh, o Antigo Testamento. Este hebraico é vibrante, poético e preciso, com uma estrutura gramatical que, embora complexa, é notavelmente consistente. É a língua das narrativas épicas, dos códigos legais, das canções de louvor e das profecias. Sua rica tapeçaria de verbos e substantivos, muitas vezes baseada em raízes triliteral, permitia uma profundidade de significado e nuances que ainda hoje maravilham os estudiosos. A evolução do hebraico bíblico não foi linear. Há diferenças perceptíveis entre o hebraico arcaico de textos como o Cântico do Mar, Êxodo 15, e o hebraico mais tardio de livros como Ester ou Eclesiastes, refletindo séculos de desenvolvimento e influências. No entanto, o hebraico não permaneceu estático. Com o tempo, especialmente após o exílio babilônico, século VI a.C., uma nova língua começou a ascender ao posto de língua franca do Oriente Médio, o aramaico. O aramaico, também uma língua semítica, era mais simples em sua gramática e mais flexível para o uso cotidiano e o comércio. A sua influência sobre o hebraico foi profunda e transformadora. Não apenas muitas palavras aramaicas foram incorporadas ao vocabulário hebraico, mas a própria escrita hebraica sofreu uma mudança drástica. O antigo alfabeto paleo-hebraico, que se assemelhava ao fenício, foi gradualmente substituído pelo alfabeto aramaico, que se tornou o que hoje conhecemos como o escrita quadrada hebraica. Essa transição não foi apenas estética. Ela simbolizou a crescente interconexão cultural e a adaptação linguística em um mundo em constante mudança. O período pós-bíblico viu o hebraico continuar sua evolução, mas de uma maneira diferente. Embora o aramaico e, posteriormente, o grego dominassem o dia a dia, o hebraico persistiu como a língua da erudição, da liturgia e da literatura religiosa. O hebraico da Mishnah, compilada por volta do século 100 a.C., é um exemplo claro dessa fase. Conhecido como hebraico rabínico ou hebraico da Mishnah, ele apresenta uma gramática mais simplificada e um vocabulário expandido, incorporando termos que refletiam a vida diária e as discussões legais da época. Ele era mais próximo do hebraico falado, mas ainda mantinha a dignidade e a estrutura do hebraico bíblico. Essa fase demonstrou a resiliência da língua, que mesmo não sendo mais a principal língua falada, continuou a ser o fio condutor da identidade cultural e religiosa de um povo. Outras línguas vizinhas também deixaram suas marcas sutis. O contato com o persa durante o Império Aquemênida e posteriormente com o grego e o latim sob os impérios helenístico e romano introduziu termos específicos, especialmente em áreas como administração, filosofia e ciência. Cada império, cada conquista, cada migração adicionava uma nova camada a essa língua em constante evolução. Assim, o hebraico não é apenas uma língua antiga, é um fóssil linguístico vivo, cujas camadas revelam a história de um povo, suas interações, seus exílios e suas resistências. Desde seus primeiros sussurros na Idade do Bronze, passando pela majestade do hebraico bíblico e pela adaptabilidade do hebraico pós-bíblico, ele se moldou e se transformou,
preparando o terreno para a próxima fase de sua fascinante jornada, onde sua estrutura única e seu código oculto seriam desvendados, como exploraremos a seguir. Imagine uma língua, onde cada letra é um eco de uma imagem ancestral, e cada palavra é um quebra-cabeça tridimensional de significado. Prepare-se para decifrar o código oculto do hebraico antigo, uma estrutura tão singular que parece ter sido talhada não por mãos humanas, mas por uma sabedoria milenar. O hebraico, ao contrário de muitas línguas ocidentais com as quais estamos familiarizados, não é apenas um sistema de comunicação. Ele é, em sua essência, um sistema de conceitos e símbolos. Sua singularidade começa no próprio alfabeto, um conjunto de 22 consoantes que, por séculos, serviram como o único suporte visual para a palavra escrita. Cada uma dessas letras, desde a primordial Aleph até a final Tav, carrega consigo não apenas um som, mas uma rica tapeçaria de significados, histórias e até mesmo valores numéricos, um conceito conhecido como gematria. A jornada do alfabeto hebraico é fascinante. Ele não nasceu em sua forma quadrada ou assíria, que conhecemos hoje, aquela elegante caligrafia encontrada nos pergaminhos da Torá. Suas raízes mergulham no proto-sinaítico, um sistema de escrita pictográfico que surgiu há mais de 3.500 anos no deserto do Sinai. Ali, símbolos simples representavam objetos cotidianos, que por sua vez representavam sons. A cabeça de um boi se tornou Aleph, o som A. Uma casa se tornou Bet, o som B. Uma mão se tornou Iod, o som Ígros. Essas imagens primordiais sugerem uma conexão intrínseca entre o objeto, o som e o conceito, uma profundidade que se perdeu em muitos outros sistemas de escrita. Com o tempo, essas pictografias evoluíram, tornando-se mais abstratas e estilizadas, dando origem ao alfabeto paleo-hebraico. Este é o alfabeto que a tradição sugere ter sido usado para escrever os primeiros livros da Bíblia. Somente mais tarde, durante o exílio babilônico e sob a influência do aramaico, o alfabeto hebraico assumiu sua forma quadrada, ou assíria, que é a que usamos e estudamos até hoje. Mas mesmo nesta forma mais estilizada, a essência e o poder simbólico de cada letra persistem, convidando à contemplação e à interpretação que vai além do meramente fonético. A ausência de vogais explícitas no texto consonantal, que são adicionadas posteriormente por pontos nikdi, exige do leitor um profundo conhecimento contextual, transformando a leitura em um ato de interpretação contínua. Mas a verdadeira mágica do hebraico reside em sua gramática, construída sobre o sistema das raízes triliteral. Imagine uma língua, onde a vasta maioria das palavras é derivada de um pequeno conjunto de raízes de 3 consoantes. Essas raízes são os blocos de construção semânticos, carregando um conceito central que se desdobra em uma miríade de palavras relacionadas. Pegue, por exemplo, a raiz KTV, KHTB. O que aconteceria se a própria voz do divino fosse sussurrada em uma língua, e essa língua, ao ser traduzida, perdesse sua essência mais profunda? Mergulhemos no coração dos textos sagrados, onde o hebraico não é apenas um recipiente, mas a própria chave para desvendar mistérios milenares. Desde os confins da antiguidade, o hebraico ergueu-se como a língua escolhida para transmitir as narrativas mais veneradas da humanidade. A Torá, os profetas e os escritos, o que conhecemos como grande parte do Antigo Testamento, não são meras traduções ou adaptações de algo maior. Eles são a voz original, o sopro primordial, moldado nas consoantes e na estrutura gramatical do hebraico. Imagine um pergaminho antigo, cujas letras foram traçadas há milênios, carregando as palavras que, segundo a tradição, foram ditadas por uma força superior. Esse é o hebraico da Bíblia, um testemunho linguístico que nos conecta diretamente às origens de uma fé e de uma civilização. Não é por acaso que, ao longo dos séculos, estudiosos e fiéis de diversas culturas se voltaram para o hebraico original, buscando uma compreensão mais pura, menos filtrada das leis divinas das profecias e das histórias que moldaram o pensamento ocidental e oriental.
Mas, como qualquer idioma antigo, especialmente um tão denso e simbólico quanto o hebraico, a sua jornada através do tempo e das culturas está repleta de desafios e, paradoxalmente, de revelações. A tradução de textos sagrados é uma arte e uma ciência delicadas, onde cada escolha de palavra pode alterar drasticamente o significado e a ressonância de uma passagem. Pense na ausência de vogais no hebraico arcaico ou na sua natureza consonantal, que permitia múltiplas leituras e interpretações para uma mesma sequência de letras. Isso exigia um conhecimento profundo do contexto, da tradição oral e da intenção do autor, algo que se perde facilmente ao transpor para um idioma com uma estrutura tão diferente. Os primeiros tradutores, como os 70 sábios que criaram a Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, enfrentaram dilemas monumentais. Como traduzir conceitos teológicos complexos ou nuances culturais específicas para uma língua e uma cultura tão distintas? O resultado, muitas vezes, era uma interpretação, e não uma mera transposição literal. Cada tradução, por mais fiel que tente ser, é, em essência, um novo texto, uma nova camada de interpretação adicionada à original. O mesmo termo hebraico pode ter uma gama de significados que uma única palavra em português jamais conseguiria capturar em sua totalidade. Isso não é uma falha, mas uma característica inerente à própria natureza da linguagem e à riqueza semântica do hebraico. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto, por exemplo, não apenas confirmou a notável preservação textual de muitos livros bíblicos ao longo de milênios, mas também revelou pequenas variações que, embora não alterem a mensagem central, mostram a dinâmica da transmissão textual e a importância de cada detalhe. A interpretação desses textos, então, não se limita a um dicionário. Ela exige um mergulho em séculos de comentários rabínicos, de midrashim, que exploram cada palavra, cada letra, buscando camadas ocultas de significado. Esses desafios, longe de serem obstáculos, são convites a uma exploração mais profunda, a uma busca incessante pela verdade por trás das palavras. E é nessa busca que nos deparamos com a profundidade semântica e os múltiplos níveis de significado que o hebraico oferece, algo quase inatingível em outras línguas. A gramática hebraica, com seu sistema de raízes triliteral, é um verdadeiro tesouro de interconexões conceituais. Uma única raiz de 3 consoantes pode dar origem a dezenas de palavras com significados relacionados, mas distintos, criando uma rede de associações que ressoa por todo o texto. Pense na raiz Kedesh-Shaka, que em hebraico significa separar ou santificar. Dela derivam palavras como kadosh, santo, kiddush, santificação, como a bênção do vinho no Shabat, e mikdash, santuário. Essa conexão intrínseca revela que a santidade não é apenas uma qualidade abstrata, mas um ato de separação, de dedicação a um propósito maior. Além da raiz, o hebraico bíblico é mestre na arte da aliteração, do paralelismo e do jogo de palavras, criando um ritmo e uma musicalidade que são parte integrante da mensagem. A poesia dos Salmos, a sabedoria de Provérbios, a complexidade de Jó, todos ganham uma nova dimensão quando lidos em seu idioma original, onde a sonoridade das palavras, a repetição de sons e a estrutura das frases contribuem para a profundidade do sentido. Há também para alguns a dimensão da gematria, onde cada letra hebraica possui um valor numérico, permitindo que palavras e frases revelem conexões místicas e simbólicas através de seus valores. Embora seja uma forma de interpretação mais esotérica, ela ilustra a crença de que cada elemento da língua hebraica carrega um significado além do óbvio. O hebraico, portanto, não é apenas o idioma em que a Torá foi escrita. Ele é a própria tessitura da Torá. Cada palavra, cada letra, cada nuance gramatical foi cuidadosamente escolhida, não por acaso, mas para transmitir uma mensagem multifacetada, com camadas de significado que se desdobram à medida que o leitor se aprofunda. É por isso que o estudo do hebraico bíblico continua a ser uma jornada de descoberta para teólogos, historiadores e linguistas. Ele nos permite ir além da superfície,
além das traduções, e tocar a voz original, os sussurros divinos que ecoam através dos milênios, revelando a profundidade inesgotável da sabedoria antiga e a beleza da linguagem que a preservou. Imagine uma língua que morreu. Não apenas adormeceu, mas foi declarada extinta como meio de comunicação cotidiano por mais de 1000 anos. E então, contra todas as probabilidades, ela ressuscitou. Esta é a incrível saga do hebraico moderno, uma fênix linguística que se ergueu das cinzas do tempo para se tornar a voz de uma nação. Por séculos após a dispersão judaica e a ascensão do aramaico como língua franca no Oriente Médio, e posteriormente do árabe, do Yiddish e do ladino entre as comunidades judaicas, o hebraico recuou. Ele deixou de ser a língua falada nas ruas, nos mercados, nos lares. Não se ouvia mais o burburinho de conversas cotidianas em hebraico nas cidades e vilas. A vitalidade do discurso diário, a espontaneidade das expressões populares, a vivacidade do linguajar infantil, tudo isso parecia ter se esvaído, confinando o hebraico a um reino quase etéreo, distante da realidade material. Era como se a alma da língua tivesse se recolhido, esperando por um despertar. Contudo, apesar desse aparente silêncio, o hebraico jamais morreu de verdade. Ele persistiu, como um sopro vital dentro das sinagogas, nas academias de estudo rabínico e nas bibliotecas que guardavam os textos sagrados. Era a língua da oração, a melodia dos salmos, o código das leis e dos comentários talmúdicos. Era o idioma dos filósofos medievais, dos poetas que lamentavam a diáspora e dos místicos que buscavam desvendar os segredos do universo. O hebraico era a corrente invisível que unia as comunidades judaicas espalhadas pelo mundo, permitindo que um judeu do Iêmen se comunicasse por escrito com um da Polônia, através de um vocabulário e uma gramática compartilhados, mesmo que suas línguas vernáculas fossem mundos à parte. Ele era o elo inquebrável com a Torá, com os profetas, com a própria história milenar de um povo. Era, em essência, a língua da alma judaica, mantida viva pela devoção e pela tradição, um testemunho silencioso de sua própria imortalidade. Mas a virada do século XIX trouxe consigo um novo ímpeto, uma força revolucionária que clamava por mais do que apenas a preservação. O movimento sionista, nascendo da necessidade de um lar e de uma identidade nacional, percebeu que uma nação não poderia ser verdadeiramente soberana sem uma língua viva que a unisse. O sonho de um retorno à pátria ancestral em Israel não era apenas geográfico, era cultural, espiritual e crucialmente linguístico. Uma nova língua, ou melhor, a ressurreição da antiga, era vista como a espinha dorsal de um novo povo. Dentro do movimento sionista, houve debates acalorados. Alguns defendiam o Yiddish, uma língua vibrante e amplamente falada pelas comunidades judaicas da Europa Oriental, como a língua nacional. Outros propunham o ladino, ou mesmo o russo ou o alemão, línguas que muitos judeus já dominavam. Mas a visão que prevaleceu foi a do hebraico. Por quê? Porque era a língua ancestral, a língua dos profetas, a língua da Torá, a língua que transcendia as divisões geográficas e culturais da diáspora. Era neutra, pois não pertencia a nenhuma comunidade específica da diáspora, mas a todos. Era a língua da herança comum, um símbolo poderoso de unidade e continuidade. Era a língua da fênix. No centro desse milagre linguístico, um nome se destaca acima de todos: Eliezer ben Yehuda. Nascido como Eliezer Itzhak Perlman, no Império Russo em 1858, ele chegou à terra de Israel em 1881 com uma missão quase insana: ressuscitar o hebraico como uma língua falada no dia a dia. Para muitos era uma utopia, uma quimera. Como se poderia ensinar uma língua antiga, com um vocabulário limitado para a vida moderna, a pessoas que falavam Yiddish, russo, árabe, ladino ou alemão? Ben Yehuda era um visionário, um homem de paixão e obstinação férrea. Sua abordagem foi radical, quase extrema. Ele decretou que em sua própria casa apenas o hebraico seria falado. Seu filho, Itamar ben Avi, nascido em 1882,
tornou-se a primeira criança a ser criada como falante nativo de hebraico em séculos. Imagine a dificuldade. Como descrever uma boneca, uma bicicleta, um trem, um jornal, ou mesmo conceitos como tomate ou sorvete, quando essas palavras não existiam no hebraico bíblico ou rabínico? Ben Yehuda e sua esposa, Devora, enfrentaram o escárnio e a incompreensão, mas persistiram. Eles criavam novas palavras a partir de raízes hebraicas existentes, adaptavam termos do aramaico e do árabe e até mesmo hebraizavam palavras europeias, tudo para preencher as lacunas de um vocabulário moderno. Os desafios eram monumentais. Além da falta de vocabulário, havia a resistência de setores ultra-ortodoxos, que consideravam o hebraico uma língua sagrada demais para ser profanada pelo uso cotidiano. Havia também a questão da pronúncia. Qual dialeto usar? Ben Yehuda defendeu a pronúncia sefardita, considerada mais próxima do hebraico bíblico e mais melodiosa, que acabou se tornando a base do hebraico moderno. Ele fundou jornais em hebraico, encorajando seu uso para notícias e discussões seculares, e começou a compilar o que viria a ser o primeiro dicionário abrangente do hebraico antigo e moderno, um projeto hercúleo que consumiu sua vida. A revitalização do hebraico não foi um ato isolado de um único homem, mas um movimento que ganhou força gradualmente. Escolas hebraicas foram estabelecidas na Palestina otomana, onde todas as matérias eram ensinadas em hebraico. Professores, muitas vezes imigrantes idealistas, enfrentavam a tarefa árdua de ensinar uma língua nova a crianças que só conheciam suas línguas diaspóricas. As guerras da língua irromperam em instituições como o Technion, em Haifa, onde se debatia se o ensino deveria ser em hebraico ou alemão. A vitória do hebraico nessas batalhas foi um marco decisivo. A determinação de Ben Yehuda e de seus seguidores, a necessidade de uma língua unificadora para a crescente comunidade judaica na terra de Israel e o fervor do sionismo convergiram para criar uma das histórias mais notáveis na história da linguística. O hebraico, que por séculos fora a língua da oração e do estudo, tornou-se a língua da vida. Dos berços às escolas, das ruas aos parlamentos, dos laboratórios aos palcos. É uma prova irrefutável de que uma língua, quando impulsionada pela paixão e pela necessidade de um povo, pode de fato ressurgir das cinzas, mais vibrante e essencial do que nunca. O hebraico não é uma língua morta. Ele pulsa nas ruas de Tel Aviv, ecoa em bibliotecas e ressoa até mesmo nas palavras que você usa diariamente. Como uma língua tão ancestral se tornou uma força viva no século XXI, moldando nossa cultura, nossa música e até o nosso vocabulário? Prepare-se para ver a onipresença do hebraico onde menos se espera. Após séculos confinado a textos sagrados e estudos acadêmicos, o hebraico experimentou um renascimento sem precedentes no século XX, culminando em sua proclamação como língua oficial do Estado de Israel. Essa revitalização não foi apenas um ato de nostalgia, mas uma necessidade pragmática e um símbolo poderoso de identidade nacional. Das sinagogas e escolas religiosas, ele saltou para as ruas, para as conversas cotidianas, para os noticiários e para o parlamento. Este hebraico moderno, ou ivrite, é vibrante e dinâmico, constantemente evoluindo. Ele absorve termos de outras línguas, cria neologismos para conceitos tecnológicos e científicos e se adapta aos ritmos da vida contemporânea, demonstrando uma capacidade de se reinventar que poucas línguas antigas possuem. É a voz de uma nação, um elo inquebrável com um passado milenar e uma ferramenta vital para o futuro. Mas a influência do hebraico vai muito além das fronteiras de Israel. Sua ressonância é sentida profundamente na literatura mundial. Escritores israelenses contemporâneos, como Amos Oz, A.B. Yehoshua e David Grossman, cujas obras são traduzidas para dezenas de idiomas, demonstram a riqueza e a profundidade da expressão hebraica. Através de suas narrativas, temas universais de identidade, memória e conflito são explorados com uma sensibilidade única, enraizada na psique e na história hebraicas. Na música, o hebraico se manifesta de diversas formas.
Desde os cânticos litúrgicos que ecoam em sinagogas ao redor do globo, passando pelas melodias folclóricas e canções de protesto israelenses, até a influência sutil em composições ocidentais que buscam inspiração em temas bíblicos ou na mística cabalística. Artistas como Leonard Cohen, por exemplo, frequentemente teciam referências e uma sensibilidade quase profética em suas letras, que remetem diretamente à poesia dos Salmos e à narrativa bíblica. As letras hebraicas, com sua estética única, também inspiraram caligrafias e obras de arte contemporâneas, transformando as palavras em formas visuais poderosas. E o que dizer do nosso próprio vocabulário? Incontáveis termos e conceitos hebraicos se infiltraram nas línguas ocidentais, muitas vezes sem que percebamos suas origens. Palavras como amém, um universal assentimento à verdade, e aleluia, uma exclamação de louvor, são diretamente do hebraico. O sábado, nosso dia de descanso, deriva de Shabat, o dia de repouso sagrado. Conceitos como Messias e Torá são fundamentais para o pensamento religioso ocidental. Mas a influência vai além das esferas religiosas. Quem nunca ouviu falar de chutzpah, aquela audácia ou descaramento quase admirável? Ou Mazel Tov, uma expressão de parabéns e boa sorte? Kibbutz, o modelo de comunidade coletiva israelense, é um termo hebraico que se tornou global. Até mesmo a ideia de Tikkun Olam, a reparação do mundo, um conceito ético judaico que encoraja a ação social para tornar o mundo um lugar melhor, tem ganhado tração em discursos sobre justiça social e responsabilidade global. O hebraico, portanto, não é apenas um eco distante de um passado misterioso. Ele é uma voz presente, vibrante, que continua a moldar nossa compreensão do mundo, influenciando nossa cultura, nossa arte e até mesmo as palavras que escolhemos usar. Sua jornada, de uma língua antiga e sagrada a uma força cultural e linguística moderna, é um testemunho de sua resiliência e de seu poder atemporal. Mas será que os mistérios do hebraico antigo foram todos desvendados? Ou será que esta língua milenar ainda guarda segredos à espera de serem revelados? Como uma língua de sussurros antigos, quase perdida no tempo, conseguiu não apenas sobreviver, mas ressurgir com uma vitalidade sem igual. Nossa jornada através dos mistérios da antiga língua hebraica chega ao fim, mas a história desta língua imortal está longe de terminar. Ela não é apenas um idioma, é uma cápsula do tempo, um eco de civilizações e um lembrete de que as palavras, por mais antigas que sejam, podem carregar um poder eterno. A significância do hebraico antigo transcende as fronteiras do tempo e da geografia, servindo como uma ponte indispensável para a compreensão de eras passadas. Ele é a voz primordial de uma civilização que moldou o curso da história humana de maneiras profundas e duradouras. Através de seus textos, desvendamos não apenas eventos históricos, mas a própria cosmovisão de um povo, suas leis, suas aspirações, seus conflitos e suas mais íntimas crenças. Cada palavra hebraica antiga é um portal para a mente dos nossos ancestrais, revelando as complexidades de suas sociedades, suas interações com culturas vizinhas e o desenvolvimento de ideias que ainda ressoam hoje. Sem o hebraico, vastas porções da tapeçaria histórica da humanidade permaneceriam em silêncio, seus fios invisíveis ao olho moderno. No campo da cultura, o hebraico antigo é um alicerce. É a língua na qual foram compostos hinos, poemas, narrativas épicas e tratados filosóficos que continuam a inspirar e a desafiar. A riqueza de sua literatura não se restringe apenas aos textos religiosos. Ela abrange uma vasta gama de expressão humana que influenciou inumeráveis obras em outras línguas e culturas. A própria estrutura da linguagem, com suas raízes triliterálicas e sua capacidade de condensar múltiplos significados em uma única palavra, reflete uma maneira de pensar e de ver o mundo que é única. É por meio do hebraico que conceitos fundamentais de justiça, ética e moralidade foram articulados pela primeira vez, espalhando-se e transformando o pensamento global. Sua poesia, com seu paralelismo e sua cadência, continua a ser estudada e admirada por sua profundidade e beleza. E, claro,
No domínio da fé, o hebraico antigo é a própria essência. É a língua original da Torá, dos profetas e dos escritos, a base de grande parte do Antigo Testamento. Para bilhões de pessoas em todo o mundo, o hebraico não é apenas um meio de comunicação, mas a língua da revelação divina. A leitura desses textos em sua forma original oferece uma conexão direta e íntima com o sagrado, permitindo que os fiéis se aprofundem nas nuances e nos múltiplos níveis de significado que muitas vezes se perdem nas traduções. A própria sonoridade das palavras, a mística embutida em cada letra, é parte integrante da experiência espiritual. É uma língua que, por si só, é reverenciada, um recipiente da sabedoria ancestral e da promessa divina, um elo inquebrável entre o passado e o presente da fé. Mas, apesar de toda a luz que o hebraico antigo lançou sobre a história, a cultura e a fé, ele ainda guarda seus próprios mistérios remanescentes, convidando a pesquisa contínua e a exploração sem fim. Há enigmas que persistem, como a exata pronúncia de certas vogais e consoantes em períodos mais arcaicos, ou as nuances de significado de termos que só aparecem uma ou duas vezes em todo o corpus bíblico. Como os antigos hebreus realmente soavam ao falar? Podemos apenas inferir a partir de evidências comparativas com outras línguas semíticas e da tradição oral. Os arqueólogos e linguistas continuam a desenterrar fragmentos de inscrições e textos que desafiam ou confirmam nossas teorias. Cada novo achado, seja um papiro esquecido numa caverna desértica ou uma inscrição em uma antiga fortaleza, adiciona uma nova peça a este quebra-cabeça milenar. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto, por exemplo, revolucionou nossa compreensão do hebraico do período do Segundo Templo, revelando dialetos e estilos que não eram amplamente conhecidos. E a pesquisa não para. Novas tecnologias de análise de texto e inteligência artificial estão sendo aplicadas para identificar padrões, rastrear influências e até mesmo tentar reconstruir aspectos perdidos da língua. O hebraico antigo é um campo vivo de estudo, onde cada resposta parece gerar uma nova pergunta, mantendo o mistério pulsante. O legado duradouro do hebraico é um testemunho da resiliência e profundidade da linguagem humana. A história de sua sobrevivência e renascimento é, em si, um milagre linguístico. Pouquíssimas línguas antigas conseguiram não apenas perdurar por milênios, mas também ser revitalizadas como um idioma vivo e falado por milhões de pessoas. Essa jornada, do uso litúrgico e acadêmico para o dia a dia de uma nação moderna, é um feito sem precedentes na história da linguística. Ele prova que uma língua é mais do que um conjunto de regras gramaticais e vocabulário. É a alma de um povo, um repositório de sua memória coletiva e um veículo para sua identidade. O hebraico nos lembra que a linguagem é a força mais poderosa que temos para transmitir conhecimento, cultura e emoção através das gerações. Ele encapsula a capacidade humana de criar sistemas complexos de comunicação que podem resistir à passagem do tempo, às mudanças políticas e às transformações sociais. Ao compreendermos o hebraico, não estamos apenas aprendendo um idioma. Estamos decifrando a persistência do espírito humano, a interconexão de todas as culturas e o poder inabalável das palavras para moldar o destino. No futuro, o hebraico continuará a evoluir, adaptando-se a novas tecnologias e a um mundo em constante mudança, mas sua essência antiga permanecerá. Ele será a voz que conecta as gerações modernas aos patriarcas e profetas, aos rabinos e poetas, aos pioneiros e aos sonhadores. Ele continuará a ser a chave para desvendar as profundezas dos textos sagrados, a inspiração para novas formas de arte e literatura e um campo fértil para a pesquisa acadêmica. A antiga língua hebraica não é apenas um eco do passado, é uma voz viva que ressoa no presente e promete continuar a inspirar o futuro. Seus mistérios nos convidam a uma exploração sem fim, lembrando-nos que o verdadeiro legado de uma língua não está apenas no que ela nos diz, mas no que ela nos impulsiona a descobrir. O hebraico é a prova viva de que certas palavras, certos sons, certas histórias
são verdadeiramente imortais.